Hoje vamos falar do caso de Maddie Clifton. Madeleine nasceu dia 17 de junho de 1990 em Jacksonville, Flórida. Ela era uma menina feliz, muito querida por todos que a conheciam. Ela adorava brincar com a sua irmã mais velha no bairro onde elas moravam e também adorava fazer esportes. Ficaram curiosos? Então fiquem aqui e descubram essa bizarra história. Mas antes, deixe seu like, compartilhe muito esse vídeo porque a gente está rumo a 4.000 inscritos neste canal e sejam bem-vindos a mais um Sexta das Histórias. Então, vamos começar. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's her name? Short. Her name is Maddie. She goes as Madeline. What's her last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while. A frenética chamada ao 911 que você acaba de escutar foi feita pela mãe de Maddie Clifton, Sheila, momentos depois de perceber que a sua filha havia desaparecido. Quando a polícia chegou e todos os vizinhos se juntaram para buscá-la, ninguém poderia ter imaginado o final trágico e horrível dessa história. A última pessoa que viu Maddie Clifton, de 8 anos de idade, o dia 3 de novembro de 1998, foi seu amigo e vizinho Joshua Phillips, devido a que a casa de Joshua, de 14 anos, estava ao outro lado da rua, e eles costumavam brincar muito juntos. Esse dia, Maddie havia ido jogar beisebol no pátio traseiro da casa de Josh. Mais tarde, Maddie teria ido embora para casa, mas ela nunca apareceu. Sobre as 5 horas da tarde, a mãe de Maddie fez uma inquietante chamada 911, denunciando a desaparição de sua filha, já que ninguém encontrava ela por nenhum lado. A pequena foi vista por última vez com a camiseta vermelha de basquete da Inca, com seu nome escrito atrás em letras grandes. Imediatamente, centros de pessoas e vizinhos dali começaram a buscar Maddie. Eles buscaram ao redor do bosque que tinha pela casa de Maddie e até dentro do lixo. No começo da busca, Josh perguntou à mãe de Maddie o que estava acontecendo, e uma vez que ele soube que ninguém encontrava Maddie, se ofereceu para ajudar nas buscas da que era sua amiga. Josh estava angustiado depois de saber que Maddie havia desaparecido e fez de tudo para tentar encontrá-la. Ele ajudou a colocar panfletos com as informações do desaparecimento de Maddie e até ajudou no rastreio da área que foi a zona onde ela desapareceu. A cara de Maddie, com um sorriso manchado de suco, estava por todas as camisetas e todos os painéis publicitários. A família da pequena estava oferecendo uma recompensa de $50 mil para alguém que talvez visse ela pela rua ou identificasse ela e desse a esperança a ele de que ela continuasse viva. Durante quase uma semana, toda a comunidade se juntou para buscar Maddie. O primeiro suspeito foi um dos vizinhos da família, um homem que havia sido acusado de agressão sexual há uns 15 ou 20 anos atrás. Porém, ele tinha provas de que não estava no local quando tudo isso aconteceu e ficou livre de qualquer suspeita. O FBI participou da busca, assim como vários eventos deportivos e vários canais de televisão deram voz ao que estava acontecendo, mas foi inútil, não conseguiram encontrar nenhuma nova evidência. Parecia que a terra tinha engolido a pequena Maddie, mas tudo mudou 6 dias após o desaparecimento de Maddie, quando foi revelado que a pessoa mais desprevenida tinha o segredo mais escuro. A mãe de Josh, Melissa, notou uma estranha mancha úmida no chão da sua casa. A partir daí, ela começou a buscar pelo quarto de Josh, até que uma coisa na cama de Josh chamou a atenção dela. Missy não podia acreditar no que estava vendo. Em estado de choque, ela sai correndo para fora de casa em busca de um policial para contar o que ela tinha visto. Por um momento, ela olhou para o outro lado da rua e observou a casa de Maddie, onde ela pensou nas esperanças que a família dela tinha de encontrar ela com vida ainda. E o que eles não podiam imaginar é que logo logo o mundo deles ia virar de ponta cabeça. O policial que encontrou Missy havia estado acampando fora da casa de Maddie enquanto estava na busca pelo seu desaparecimento. O oficial seguiu Missy até sua casa e se dirigiu de primeiro ao quarto de Josh para descobrir o horror que Missy tinha descoberto. Sobressaindo pelo colchão de Josh estavam os pequenos pés de Maddie. Tenho que advertir que os próximos detalhes do que aconteceu com a pequena Maddie são especialmente inquietantes e não recomendado para corações debilitados. Durante toda a busca de Maddie, Josh era o único que sabia onde ela estava. Quando ele perguntava para a mãe de Maddie o que estava acontecendo, ou quando ele ia repartir os panfletos com a cara de Maddie e as informações do desaparecimento, ou quando ele parecia estar preocupado pelo bem-estar de sua amiga, todo esse tempo Josh sabia que o corpo de Maddie estava escondido debaixo da sua cama. A polícia descobriu que ele havia
usado fita adesiva para pregar os pés de Maddie à sua cama, para que assim o corpo dela não fosse descoberto, além de ter tirado os shorts curtos que ela levava e as roupas íntimas. Os investigadores encontraram um taco de beisebol escondido no quarto de Josh e também encontraram uma faca que estava escondida no quarto. Também eles notaram que Josh tinha vários ambientadores na sua mesinha de noite, junto com incenso recém-queimado e junto com um ambientador de aerosol. E algo que é ainda mais inquietante dessa história é que na mesinha de noite, ali, junto com os ambientadores que ele tinha, estava um panfleto dos quais ele repartia da cara de Maddie, do desaparecimento dela, em cima da mesinha dele. Era visto que Josh tinha uma clara tentativa de querer disfarçar o cheiro que estava provocando a descomposição do corpo da pequena. Possivelmente, o descobrimento mais aterrador dessa história é que quando tiraram Maddie de debaixo da cama de Josh, notaram que as mãozinhas dela estavam segurando os pés da cama dele. Isso quer dizer que quando ele empurrou ela para debaixo da cama, ela ainda estava viva. Se Maddie estava viva enquanto todos estavam saindo para buscá-la, ou quando Josh fingia que estava preocupado por ela e estava na rua tentando buscá-la, isso é o que a gente nunca vai saber. Mas o que sim está claro é que se Josh tivesse informado do que tinha acontecido, talvez Maddie tinha sobrevivido. Uma autópsia revelou que Maddie havia recebido 3 golpes na cabeça, possivelmente do taco de beisebol que foi encontrado no quarto de Josh. A sua garganta havia sido cortada com a faca que encontraram escondida no quarto de Josh. E ele também a esfaqueou de entre 7 a 9 vezes no peito. Na autópsia não constava evidência de agressão sexual, mesmo Josh tendo tirado os shorts de Maddie e a sua roupa íntima. Porém, esse detalhe vai surgir mais tarde como uma peça fundamental das evidências. Josh Phillip foi preso naquele mesmo dia em sua escola, umas horas depois, e foi mantido em segurança máxima. Todos estavam em choque, como para não estar, né? Os vizinhos descreviam Josh como um menino muito tranquilo e amigável. Não tinha nada que fizesse eles desconfiarem que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Foi questão de horas depois que Josh foi preso que ele confessou ter matado Maddie o mesmo dia que foi anunciado o seu desaparecimento. Foi durante sua confissão que Josh deu a sua versão do que aconteceu com Maddie. Vou fazer ênfase de que esse é o lado da história dele. Josh conta que estava sozinho em casa quando Maddie chegou e o chamou para brincar. Ele sabia perfeitamente que os seus pais não permitiam que ele convidasse amigos enquanto eles não estavam em casa. Os dois haviam jogado beisebol no pátio traseiro da casa de Josh, quando acidentalmente a bola de beisebol golpeou o olho de Maddie, fazendo com que o olho dela sangrasse e ela começasse a chorar a berros. Para acalmar Maddie, Josh disse que levou ela para dentro de sua casa, mas ela continuou gritando de dor, o que fez ele entrar em pânico. Ele disse aos investigadores que estava com medo de que seu pai chegasse a qualquer momento em casa e brigasse com ele por ele ter deixado Maddie entrar na sua casa enquanto não tinha ninguém, enquanto ninguém estava em casa. Cheio de pânico e querendo que Maddie calasse a boca, Josh pegou o seu taco de beisebol e acertou a cabeça de Maddie umas 2 ou 3 vezes com muita força e depois escondeu seu corpo debaixo de sua cama. Quando seu pai finalmente chegou em casa, Josh disse que Maddie ainda estava gemendo. Então ele arrastou ela debaixo da cama e a esfaqueou no peito antes de esconder o seu corpo novamente, fazendo com que a sua mãe encontrasse o corpo sem vida dias depois. O que muitas pessoas se perguntam e ficam horrorizadas é que se Josh, durante toda essa semana, ele dormia na sua cama. A resposta é que sim, ele dormia em sua cama durante uma semana que Maddie ficou desaparecida. Josh não tinha antecedentes de violência, nada que pudesse fazer com que alguém suspeitasse dele, especialmente as suas ações quando ele ajudava a buscar Maddie. Mas ainda assim, a versão que Josh contava não fazia nenhum sentido para os investigadores. Para começar, Josh afirmou que o short curto de Maddie e a sua roupa íntima teriam saído enquanto ela arrastava o corpo de Maddie para dentro de sua casa. Muitas pessoas também estavam em acordo com os investigadores de que o Josh falava não era plausível. A comunidade estava horrorizada em saber que o menino que havia ajudado a buscar a pequena Maddie, na verdade, era o seu assassino todo esse tempo. Algumas pessoas questionaram a família Phillips se eles não haviam percebido que o corpo de Maddie estava na sua casa escondido por uma semana. Isso explicou que não havia nada fora do comum que fizesse ele suspeitar. Porém, haviam sinais de que algo não estava bem. A mãe de Josh disse que ele estava especialmente calado desde que foi anunciada a desaparição de Maddie, mas pensava que era porque ele estava assustado e nervoso com toda a situação. Cabe destacar que a polícia registrou a casa de Josh uns dias antes de encontrar o corpo de Maddie sem vida. O xerife disse que entraram na casa, mas não viram nada suspeito. Aí você se pergunta, como a polícia e os pais de Josh
não sentir o cheiro de um cadáver em descomposição? Infelizmente, eu não tenho resposta para isso. Vai muito mais além do que eu sei dessa história. Josh insistiu que havia escondido Maddie por medo do seu pai, mas a verdade disso foi descoberta quando Missy explicou publicamente que ela e Josh andavam por cascas de ovo dentro de casa, pois seu marido era muito intimidante, aterrador e às vezes bastante autoritário. Realmente ele não gostava que os filhos dos vizinhos estivessem em sua casa sem um adulto por perto que pudesse supervisar aquelas crianças, mas ele não gostava que Josh brincasse com meninas mais novas que ele. Na declaração, Missy disse: ele não tem carinho por meninas pequenas, e era algo que ela não entendia. Steve, pai de Josh, nunca teve a oportunidade de contar a sua versão da história, porque ele morreu no ano 2000 a causa de um acidente de carro. Quando o caso de Josh foi a julgamento, ele foi acusado como um adulto. A defesa de Josh argumentou que o que havia acontecido com Maddie foi um acidente e se agravou pelo pânico de Josh, que fez com que ele atuasse na loucura. Sendo assim, ele devia ser acusado de homicídio involuntário. Mas as acusações não estavam batendo com os fatos. Primeiro, a autópsia não havia encontrado nenhuma lesão na cara de Maddie que foi constada como se uma bola de beisebol tivesse atingido seu olho. Também não tinha sangue no pátio traseiro da casa de Josh e em nenhum lugar da casa dele, exceto no quarto. O fato é que não havia evidências de que eles realmente estariam jogando beisebol lá no pátio traseiro da casa dele. Segundo, Josh afirmou que havia arrastado Maddie para dentro de sua casa, mas o corpo de Maddie não tinha nenhuma sujeira, o que implica que o short curto e a sua roupa íntima não haviam saído por esse motivo. E finalmente, o fato de Maddie ter sido encontrada só com a sua camiseta e as suas meias indica que havia algo inapropriado nas evidências. O julgamento durou aproximadamente 3 dias em total, declarando Josh culpado de assassinato em primeiro grau e condenando ele à prisão perpétua. Ele não era elegível para a pena de morte, porque tinha menos de 16 anos de idade. Atrás das grades, Josh passou de ser um adolescente a ser um adulto. Ele ainda se nega a falar sobre os fatos e os detalhes do assassinato de Maddie, exceto em 2018, para se desculpar com a família da falecida. Josh se emocionou bastante durante a sua carta de desculpas, mas isso não indica necessariamente que ele esteja arrependido do que ele fez. É possível que ele esteja atuando para demonstrar estar reformado e assim aumentar a probabilidade de reduzir a sua sentença. Ser explotador e aproveitar dos outros para conseguir o seu próprio objetivo é um traço narcisista. E Josh parece enfocar grande parte das suas desculpas não à vítima, senão a ele e ao sofrimento que ele está sentindo. Parece que a história termina aí, mas não é assim. Em 2012, o Tribunal Supremo decidiu que a pena de prisão perpétua sem liberdade condicional para jovens era inconstitucional, mas nessa sentença apareceu outras evidências do caso. Foi revelado que Josh tinha em seu quarto livros evangélicos. Além disso, foi compartilhado que Josh havia visto conteúdo adulto de natureza violenta no seu computador meia hora antes da morte de Maddie, que talvez os vídeos que ele pudesse estar vendo ali eram de jovens menores de idade. Josh pode ter sido influenciado pelos vídeos e ter fantasiado com fazer algo similar. Isso pode indicar que o crime realmente foi premeditado e não foi algo no calor da loucura como a defesa de Josh havia afirmado. E se realmente isso é verdade, é possível que ele não tivesse escolhido Maddie especificamente, senão que ele aproveitou a oportunidade em um momento que ele estava sozinho sem supervisão dos seus pais. A mãe de Maddie afirmou no julgamento que Josh não havia estado atrás de Maddie, senão da sua filha mais velha, Jessie, que nessa época tinha 11 anos de idade. Até foi encontrada uma foto de Jessie no quarto de Josh, que ele poderia ter pegado na casa dos Clifton em um momento que ele estava por ali, o que comprova com quem realmente ele estava obsessionado era com a irmã mais velha de Maddie. Josh foi sentenciado novamente à prisão perpétua em novembro de 2017, mas ele é elegível para a liberdade condicional em 2023, depois de 25 anos em prisão. E ao menos por enquanto, este caso não tem uma conclusão. E parece ser que não vai ter durante um longo tempo. É isso aí, galera. A história termina aqui. Eu fiquei muito surpresa e muito horrorizada com essa história também. Foi difícil para mim, né? Também vim aqui contar ela porque eu imagino o que os familiares devem ter sentido, né? Hoje em dia, Josh continua vivo, como falei pra vocês. E ano que vem, talvez ele tenha uma nova sentença, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da história. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhem muito esse vídeo. Comentem aqui o que vocês acham dessa bizarra história, tá bom? Então a gente se vê sexta-feira que vem, que é outro Sexta das Histórias. E não se esqueça, toda terça e sexta tem vídeo no canal. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo. Tchau.